Boa noite. Assim ficou menos sombra. Aqui é o professor Padilla. Eu prometi uma live para hoje sobre um assunto que vem pontuando as nossas preocupações e tem sido falado tangencialmente, que consiste no desmanche do Rio Grande do Sul. Como e por que isso aconteceu? Tá? E o que nós podemos e devemos fazer para acabar com isso? Tá? O desmanche do Rio Grande do Sul não é uma coisa acidental. Tá? A economia gaúcha não está atrás de praticamente todo o Brasil, tá? Por casualidade, por coincidência e muito menos por ineficiência do povo gaúcho. Tá? Então, como é que isso aconteceu? Tá? Como é que isso aconteceu? Antes de aprofundar esse assunto, vamos deixar uma coisa bem clara. Existe no mundo hoje tecnologia suficiente, nós, seres humanos, temos tecnologia mais do que suficiente para assegurar a toda a população do planeta, um grau de qualidade de vida, bem-estar, conforto, segurança, saúde muito superior ao que dispõe a classe média alta brasileira. Tá? Por que isso não acontece? Porque é uma grande concentração de riqueza na mão de uma pequena parcela que controla toda a humanidade. A humanidade toda é controlada pelo sistema político e econômico por uma pequena parcela que é viciada em ganhar dinheiro, que o dinheiro é poder. Tá? Então eles são viciados nisso, eles não têm as três características humanas. Eu já falei bastante isso em outras lives, né? E eles, por não terem emoções, eles são viciados em sensações. E a sensação que mais vicia eles, tá? É a sensação de poder, né? De poder, de dominar, de manipular, de fazer e acontecer. Então, essa gente, tá? Desumana e que finge que é humana, porque eles usam para nos enganar. O que eles fazem para nos enganar? Eles mantêm toda essa carência, porque toda essa carência é absolutamente necessária para eles terem desculpa de promoverem, aspas, ações, fecha aspas, para resolver esses problemas que não existiriam se não fossem eles fazê-los existir e continuar. Tá? Então eles promovem ações que atraem a boa intenção, porque o ser humano, não esses 2% psicopatas mutantes, mas o ser humano todo ele é baseado em boas intenções. Tá? Então eles usam as boas intenções para nos meter em fria. Eles têm feito isso ao longo do tempo. E isso tem a ver com o tema desta live, que é o desmanche do Rio Grande do Sul. Tá? Então, 2 pontos. Primeiro, por que os controladores globalistas quiseram desmanchar o Rio Grande do Sul? Por quê? Tá? E 2, como que eles fizeram isso? Né? Para depois, como que nós vamos resolver isso de agora em diante? Tá? Por que eles desmancharam o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul tem características peculiares. Tá? A sua posição geográfica e desenvolvimento histórico, cultural, fizeram dele um polo de combinação de uma série de elementos e que transformaram o seu povo num povo guerreiro e altamente competente naquilo que faz. Tá? Isso, embora haja um bairrismo anti-gaúcho, né? Na verdade, em qualquer lugar que você vai, você verifica que os gaúchos que migraram para lá foram bem-sucedidos. Tá? Os gaúchos só não são bem-sucedidos no Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul as condições para ser bem-sucedido não existem. Tá? Não existem. Pois bem, o Rio Grande do Sul, por suas peculiaridades, desenvolveu um povo guerreiro, né? O povo gaúcho, o gaúcho, né? E nós tivemos uma história de lutas, né? Uma história de lutas que se caracterizou por uma das
das mais duradouras guerras internas que houve, durou 10 anos, a Guerra dos Farrapos, onde o gaúcho enfrentou o poder do império e resistiu por 10 anos, 10 longos e sofridos anos. Ficou conhecida como Guerra dos Farrapos, porque ao fim e ao cabo, mais perto do final do conflito, os nossos conterrâneos não tinham mais condições, tá? Os nossos conterrâneos não tinham mais condições de ter vestimentas. As vestimentas que eles tinham estavam em farrapos, né? Bom, o que começa a acontecer? Em 1902, houve um gaúcho que peitou a nova ordem mundial e impediu que a nova ordem mundial dominasse o Acre, então território da Bolívia, e, consequentemente, depois de dominar o Acre, eles iriam dominar toda a Amazônia. Tá? Ele liderou um grupo, aliás, antes de liderar, ele tinha uma formação militar aqui no Sul, insatisfeito com o resultado do conflito entre maragatos e chimangos. Ele passou um tempo entre Rio de Janeiro e São Paulo, aprendeu formalmente o ofício de agrimensor e terminou indo para o Acre, onde havia muita gente se aventurando para ganhar dinheiro, porque o Acre era o único lugar que explorava a borracha. Tá? E ele foi para lá. Ele estava lá já há 3 anos, quando em 1902, tá? Havia cerca de uns 50 mil brasileiros lá vivendo da exploração da borracha. E em 1902, o governo do Acre o governo da Bolívia arrendou todo o Acre para um consórcio anglo-americano, tá? E esse consórcio anglo-americano, no contrato, tinha poder de legislar e julgar conforme a legislação estrangeira. A língua oficial ali passaria a ser o inglês, e eles tinham opção de compra do território. Então, esse gaúcho chamado Plácido de Castro, ele era o único militar de carreira que estava lá. Ele havia dado baixa no exército no posto de major. Tá? Ele havia entrado no exército com 16 anos, tá? Então ele contava cerca de uns 30, e ele havia dado baixa do exército, portanto fazia 3 anos que ele estava lá, fazia mais uns anos que ele estava entre Rio e São Paulo, tá? E ele fez o quê? Ele fez uma reunião, explicou a situação para os locais, havia 50 mil brasileiros lá, e ele então organizou esse pessoal, deu um treinamento mínimo super rápido, e eles marcaram para fazer o início dessa revolução dia 6 de agosto de 1902, porque o 6 de agosto é o Dia Nacional da Bolívia. Então eles queriam aproveitar que os bolivianos estavam relaxados, comemorando o dia da libertação do país, para pegar de surpresa a guarnição. E realmente foi bem assim, porque o diálogo real que houve entre o Plácido de Castro chegando à frente de cerca de 60 homens ao quartel, ele era conhecido na cidade, ele era o agrimensor, estava lá há 3 anos, era a pessoa que resolvia os conflitos, e demarcava terras, etc. E ele é interpelado pelo oficial, comandante da guarnição de soldados bolivianos, que lhe diz: "És muito temprano por la fiesta", porque era o dia de festa deles, é o 7 de setembro deles, o dia da libertação. E Plácido de Castro, de plano, respondeu: "No es la fiesta, es la revolución". E aí começou um movimento em que ele, com 60 homens, dominou a guarnição, e depois mandaram mais 400 homens num primeiro momento, e eles foram derrotados. E o conflito perdurou por mais alguns meses, virou o ano para 1903, e o Brasil terminou comprando o território do Acre e anexando ele ao Brasil. Então, e isso
frustrou os planos globalistas, né? Então foi a primeira vez que os globalistas foram derrotados por uma pessoa, porque é claro, ele conseguiu convencer e teve ajuda de outros 60 para começar aquele movimento e fazer aquela guerrilha durante meses, mas se não fosse por ele, se não fosse a visão daquele gaúcho e a sua formação guerreira e cultural para perceber tudo aquilo e para saber como agir, os globalistas seriam hoje donos da Amazônia. A Amazônia não seria mais brasileira, certamente. Eles teriam tomado conta formalmente, não seria como hoje, que eles estão lá de forma dissimulada, usando uma série de subterfúgios, né, território indígena e tal, tudo isso que não é o assunto nosso aqui agora, mas você pode achar tudo isso pela internet. Então foi a primeira vez que os globalistas foram derrotados. Tá? Um gaúcho. Tá bem. Então, mas os globalistas já tinham conseguido acabar com o Império Brasileiro. Eles tinham acabado com a monarquia. Tá? E quando eles acabam com a monarquia, eles tiram da jogada Dom Pedro II, que era uma das pessoas mais cultas que havia talvez no planeta, né? Ele falava fluentemente 8 idiomas, falava 15 idiomas, sendo 8 fluentemente, conhecia de tudo, e era um cara trabalhador. Enfim, eu não estou aqui para falar, eu não sou monarquista, vamos dizer assim, mas enfim, ele era uma pessoa... Fechando todos esses parênteses numa frase, ele não ia deixar os globalistas tomarem conta do Brasil e escravizarem de forma disfarçada, como escravizaram a população brasileira. Tá? Então, eles precisavam tirar Dom Pedro II do caminho. E tiraram. E aí começou, né? A qualidade de vida no Brasil despencou, começou a haver violência, perda de qualidade de produção, de quantidade. O Brasil, que era a quarta economia mundial, começou a cair, e eles foram começando a implantar suas pautas globalistas até que, nos anos 30, o que aconteceu? Outro gaúcho, Getúlio Vargas, aluno lá da nossa faculdade de Direito, tem um busto dele lá. Tá? Ele liderou um movimento que implantou novamente um nacionalismo no país. Da moda dele, cheio de defeitos, também arrolados defeitos aí, mas na verdade ele foi uma personalidade. Desenvolvida onde? Aqui no Rio Grande do Sul, esse celeiro de lideranças nacionalistas. Plácido de Castro era um nacionalista preocupado com o que ia acontecer com o Brasil se eles dominassem ali, porque eles iam dominar todo o resto né? Então, ele estava preocupado com a soberania nacional. Mesma coisa o Getúlio Vargas. Tá? Então, ele começa a implantar ações, né, destinadas a segurar a onda, vamos dizer assim, a se fazer um freio, colocou um freio no globalismo. Tá? Houve tudo, movimentos contra, etc, etc, etc. Tudo aí que vocês... Isso o que tem nos livros de história, vamos dizer assim, grande coisa. Tá, fizeram pressão, ele saiu. O cara voltou eleito. Isso não tem paralelo na história universal. Procurem, consultem os historiadores, tá? Não existe nada parecido na história universal, tá, com o que fez Getúlio Vargas. Ele tinha um poder ditatorial, né, que começou com um golpe, revolução, como queiram chamar, e ele, quando sentiu que tinha caído das graças do povo por conta da manipulação, ele caiu fora, abandonou, saiu do poder, tá? O pessoal fala que é ditador. Sim, ditador, mas que ditador é esse que vai embora espontaneamente e que volta eleito? Né? Não existe isso. Não existe isso. Tá?
Não tem paralelo na história universal. Eu não sou getulista, não sou do PDT, PTB e tal, nada. Embora tenha grandes amigos, o professor Sérgio Borges é um, né? Sérgio Augusto Pereira de Borges, um grande constitucionalista, tá? Um cara bastante injustiçado pelos globalistas, tá? Era para ele ter sido candidato ao Senado, ele iria honrar o Senado e desonrar a si mesmo lá, né? E terminou que esse partido onde ele estava, por conta dele ter todo esse apego pelo getulismo, que era o PDT, o pessoal preferiu um outro, que era um radialista, em vez dele, para concorrer ao Senado. E não emplacou. O Borja, provavelmente, né, se tivesse havido o trabalho de divulgar quem era o Sérgio Borja, teria prosperado a candidatura dele. E, bom, mas enfim, o que eu quero deixar claro é que eu não tenho nenhuma ligação, eu simplesmente percebi que o sujeito tinha feito coisas incríveis, como a legislação trabalhista, a legislação desportiva, na matéria na qual eu terminei virando o especialista e precursor da criação da disciplina, que foi adotada. Nós sugerimos, apresentamos o currículo, e esse currículo terminou sendo aceito e aprovado e adotado pelo MEC. Criamos uma nova disciplina no direito, criamos plural majestático. Tá? A maioria das pessoas não sabe porque, já vou falar sobre isso, eu sou simplesmente sufocado pela espiral globalista para esconder as coisas que eu já fiz, que as pessoas em si já sabem. Né? Fechando parênteses, Getúlio Vargas voltou eleito, continuou, foi pressionado, tal, conseguiram tirar o Getúlio Vargas. Aí retomou o globalismo, toda aquela estratégia de desmanche e tudo mais, né? E quando eles pensavam que eles iam conseguir implantar aqui um regime comunista, que é para fazer aquele conflito sangrento, porque o Brasil era geoestratégico, o domínio do Brasil, para que a Rússia pudesse bombardear os Estados Unidos, que os Estados Unidos iam retalhar, e se realmente ficasse inabitável o hemisfério norte, eles tinham tudo pronto aqui no Brasil para dar continuidade à civilização do jeito que eles queriam. Né? Então eles precisavam dominar o Brasil. E o que aconteceu? Não conseguiram. Houve um levante popular e as Forças Armadas, né, terminaram não muito à vontade, mas terminaram fazendo o que o povo queria, que era assumir, digamos, de certa forma, a gestão do país. Quem eram esses militares? Você adivinhou, tá certo, gaúchos, tá? Porque mesmo os que não eram gaúchos de nascimento haviam tido a sua importante formação militar no comando do, então, Terceiro Exército aqui em Porto Alegre. Tá? Então, eles eram gaúchos. Tá? E eles bloquearam o globalismo. Eles não tinham experiência em gestão, eles fizeram alguns erros. Eu tenho uma publicação que é os cinco principais erros do governo militar, dos governos militares, porque não foi um só, né? Foi vários, né? Então, os gaúchos atrapalharam. Aí vem todo aquilo que a gente da nossa geração viu, né? Que é a manipulação midiática, o grancismo e tudo mais, para criar a ideia de que os militares eram bandidos e que os mocinhos eram esses assassinos, terroristas, assaltantes que terminaram sendo levados a posições de poder no país e roubaram tudo que podiam, né? Como certa pessoa aí que tem um dedo a menos que quando saiu de Brasília, saiu carregando caminhões de objetos históricos roubados, tá? Não tem o que dizer sobre um cara desses. Pior é sobre as pessoas que obviamente não estão em sã consciência, tá? Se não fosse a falta de local, tinha que realmente internar todos eles,
tá? Pessoas que, obviamente, fora da sua consciência, querem apoiar gente como essa, né? Eles estão completamente fora da casinha. Eu já falei bastante sobre isso em outras lives. Nós vamos retomar isso. Eu vou fazer uma apresentação em PowerPoint e apresentar ela ao vivo, tá? Sobre como que funciona essa manipulação psicopata e como que eles transformam os psicopatas em psicopatetas. Eu vou explicar os 4 estágios da manipulação que estão demonstrados naquele trabalho que as pessoas não querem mais ler, só querem ver vídeos, etc. E tal. O trabalho está lá, está publicado em junho de 2015. Eu estava em Salamanca quando publiquei os 2 trabalhos sobre a manipulação individual e a manipulação coletiva. Estão lá no blog, tá? Então, foi um trabalho que eu levei bastante tempo fazendo e depois ainda dei algumas 2, 3 revisadas em cada um para dar uma conformação. Só que é muita informação e as pessoas não, as pessoas estão nessa onda, né, nessa vibe de rapidez, que eram as coisas instantâneas. Então, informação por escrito é difícil, tá? O pessoal não consegue se concentrar, até porque recebe outra distração. Você está vendo pelo computador, ali vem 500 mil notificações de outras coisas, etc. Tal, já te distrai, já foi e tal, não, e depois, no dia de São Nunca, tardinha, se não chover. Tá? Dia 29 de fevereiro, se não cair no meio da semana que tem que trabalhar. Tá? Então, bem, fechando os parênteses, né? Então começou tudo aquilo e resultou na abertura política. E quando nós estávamos para ter a primeira eleição direta para presidente da República, quem era que apontava como grande favorito, né? Leonel de Moura Brizola, que era um socialista histórico, um cara que pegou em armas contra a deposição do presidente, que era parente dele, né, que era cunhado, né, o João Goulart, e que havia abandonado o país, estava na China, o Congresso declarou vago o cargo de presidente, né, e ele pegou em armas para querer fazer um levante, mobilizou o nosso braço militar aqui, que é a Brigada Militar, que é a Polícia Militar Estadual do Rio Grande do Sul, e o Leonel havia vivido bastante tempo em países socialistas e ele havia aprendido a lição e voltou com uma perspectiva de seguir a ideia romântica do socialismo, mas de uma forma realizável, de uma forma capitalista, vamos dizer assim, e mais, com um viés extremamente nacionalista, tá? Então, isso os globalistas não queriam, e eles deram um jeito de defenestrar o Leonel Brizola, tá? Eles deram um jeito de defenestrar o Leonel Brizola, e inventaram o Collor. Eu tenho uma outra publicação sobre isso, tá? Eu vou botar na descrição do link aqui, em que eu explico, a partir, inclusive, de material decorrente de um trabalho apresentado no doutorado da FUPA, né? Uma fundação educacional portuguesa, que trabalhava em convênio num doutorado de sanduíche com a UBRA. Isso foi em 1998, 99, tá? Eu vou botar o link na descrição para acessar essa matéria, tá? Vou botar ali o link no Bitly é idolatria política, né? Para quem conhece o site Atalhos Bitly, nem precisa ler o link, nem precisa esperar, bota bit.ly, né? Com Y, né? / idolatria política, sem acento e tudo minúsculo, tá? Você vai acessar essa matéria. Pois bem, aí eles se livraram, mas aí eles decidiram o seguinte, que eles iam acabar com o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eles estavam levando bola nas costas dos gaúchos, nos planos de dominação daqui total. Eles estavam levando bola nas costas dos gaúchos desde o início do século, desde 1902. Foi Plácido de Castro,
Foi Getúlio Vargas por 2 vezes, né? Uma num golpe e outra eleito, né? Foram os sucessivos comandantes militares e, por fim, o Leonel Brizola quase que frustra o plano globalista de colocar, né? Tá? De colocar em curso esse plano da escravização. Então eles resolveram acabar. Então, por que eles fizeram? Foi até agora. Agora, como que eles fizeram? Em primeiro lugar, eles nos atingiram culturalmente. Eles começaram a trabalhar usando o humor preconceituoso com piadinhas sobre gaúchos. Lá foi naquela época em que Leonel Brizola disputou a presidência da República que começaram as piadas sobre gaúcho e a ridicularização da cultura gaúcha, principalmente pela Rede Globo, que na época detinha a maior parte da mídia nacional. Tá? Então eles começam com as piadas e o humor preconceituoso, ele é muito poderoso. O humor é muito poderoso porque o humor entra pela porta dos fundos, tá? A gente não faz questionamento, a gente ri e deixa aquilo ser absorvido pelo inconsciente, tá? E o nosso inconsciente vai fazendo linhas de programação baseadas naquele monte de informações que a gente nem percebe está recebendo, tá? Isso vai subliminarmente criando, vai desconstruindo. Então a cultura gaúcha foi sendo aos poucos desconstruída, tá? Em primeiro lugar pelo humor preconceituoso. O outro aspecto eles começaram com a superficialidade, tá? O povo gaúcho sempre foi muito detalhista, muito estudioso, e isso passou a ser visto como algo que não é bom. Tá? As pessoas passaram a serem induzidas a acreditar que você não precisa estudar, que não precisa ler, que não precisa se informar, que não precisa ter cultura, tá? E que praticamente terceiriza o processo de pensamento. Para fazer isso, eles se aproveitam das características biopsicológicas que nós fomos envolvendo ao longo de milhões de anos, tá? Milhões de anos. Primeiro como mamíferos e, na sequência, como primatas e, por fim, como primatas superiores. Tá? Nós temos uma série de características biopsicológicas. Uma delas é o que, em inglês, é chamado de follow me sign, o sinal de me siga. Tá? Nós temos uma tendência a, aspas, seguir o bando, fecha aspas. Porque quem não seguiu o bando lá atrás morreu. Então nós somos descendentes dos que estão predispostos a seguir o bando, tá? E os que não estavam predispostos a seguir o bando, que tinham uma característica mais de rebeldia, eles simplesmente morreram. Porque lá atrás, milhões de anos atrás, passava alguém correndo. Quem não ia correndo atrás ficava para trás e quando chegava o predador do qual ele estava fugindo, né, o predador, né, se alimentava do incauto. Então eles não sobreviveram. E nós somos descendentes, então temos a característica de seguir o bando. E nós temos inclusive medo, um temor inconsciente, a gente não tem consciência disso, nós não temos consciência de que nós temos receio e procuramos evitar destoar do bando ou daquilo que a gente pensa que é o bando. E aí que entra a pedra de toque, tá? Aí é o punctum saliens, a pedra de toque que o globalismo trabalha. Por que ele trabalha? Ele trabalha usando a mídia e essa rede de desinformantes que eles sempre tiveram. Não é de hoje que eles têm aí, que eu fiz uma publicação sobre isso em 2015, né? Depois de muito estudar como é que funcionavam as redes sociais, identificar quais eram as características dos desinformantes, eu fiz uma postagem que até hoje não conheço nada que esteja melhor, desculpa a falta de modéstia, mas não tem nada, ninguém que analisou e que expôs de forma melhor do que está ali.
Na verdade, eu fiz mais de uma postagem. A postagem que onde chegou e ficou madura é a de janeiro de 2016. No blog, em janeiro de 2016, você vai encontrar essa postagem, né, mostrando como que funciona essa coisa toda dos desinformantes fingindo que são patriotas infiltrados no meio de nós para nos dividir, para nos jogar uns contra os outros e para nos fazer perder tempo e energia e nos desmotivar com pautas irrealizáveis e botando pilha invertida, botando contra as pautas realizáveis que poderiam dar certo. Tá? Por isso que o Brasil, nós estamos remando contra esse globalismo faz muitos anos que começou esse processo de conscientização, que isso é um processo de conscientização. Ontem, na live de ontem, eu falava que o Bolsonaro vai se eleger no primeiro turno, tá? Por quê? Porque ele é simplesmente, ele é a consequência de um processo de conscientização. E o processo de conscientização é exponencial. E daqui para diante ele vai se multiplicar, porque toda pessoa que está consciente, e quanto mais consciente ela fica, mais gente ela vai conscientizando. E assim por diante. E vai ampliando o grau de energia gerado por essa conscientização, criando o que Rupert Sheldrake chama de campo mórfico. Tá? E que a gente lá atrás, muito antes dele fazer a obra dele, já falava lá nos primórdios da internet, quando a gente começou a falar sobre espiritualidade, a conexão entre ciência e espiritismo, ciência e espírito, ciência e espiritualidade. Nós criamos, logo que derrubaram as Torres Gêmeas, inclusive a gente criou um grupo, a gente que eu digo é eu sempre que eu falar plural é majestático, né? Porque eu terminei passando a vida inteira trabalhando sozinho e lutando contra o globalismo. Sobrevivi e fiz muitas realizações desconhecidas de quem não participou delas, porque elas são todas abafadas, ferrenhamento pelo globalismo, que eu estou no topo da lista, inimigo público número 1 do globalismo, vamos dizer assim. Eu já conto para vocês por quê, tá? Só para fechar o parêntese, né? Lá atrás, quando começou a internet, que a gente começou a interagir, a gente começou a falar da questão do princípio da egrégora. E o princípio da egrégora é que quando a gente tem muita gente trabalhando racional e emocionalmente com o sistema límbico, que é o cérebro límbico e o feixe de His, em sincronicidade, muita gente trabalhando e pensando nisso com uma nova concepção, isso termina contaminando mais gente e facilitando que as pessoas sejam conscientizadas. Então, quando a primeira pessoa se conscientizou, foi muito difícil ela conscientizar a outra, porque era só ela. Depois eram duas, tinha mais energia, e assim sucessivamente. Hoje em dia nós somos milhões, tá? E vai chegar na eleição, o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno e vai ampliar ainda mais essa conscientização e vai acontecer, provavelmente antes do fim do ano, os psicopatas vão ficar isolados, porque os psicopatetas vão despertar desse torpor que eles estão, que é um estado hipnótico. Eles estão hipnotizados, eles não estão no estado normal, tá? Pois bem, fecha todos esses parênteses e voltamos lá, como é que eles funcionam. Eles usam como é que eles fizeram? Eles passavam ideias que eles queriam passar como se fossem ideias de todos e faziam isso em conta-gotas, que eles chamam isso nas técnicas de manipulação de janelas de Overton, que o Overton é a pessoa que disse que era possível fazer isso e demonstrou que era possível fazer isso. Você tem uma coisa que não é aceita na sociedade, tá? Então o que você faz? Você começa a botar ela no cantinho da janela ali, ó, bem no cantinho, bem pequenininho, e aí vai aumentando, e à medida que aquilo vão achando que aquilo é normal, quando vê, você tapou o universo e você tem uma outra realidade dominando aquele contexto, tá? E por quê? Porque as pessoas têm uma tendência de achar que aquilo que é mostrado é o pensamento comum, então elas não querem ir contra. Eles não querem ir contra. Então isso é muito usado, tá? Essas técnicas. Às vezes usaram essas técnicas então no aspecto psicológico e no aspecto econômico. O que eles fizeram? Eles inviabilizam
a iniciativa, a produção, o empreendedorismo, mediante impostos e burocracias intransponíveis. Existem setores onde é impossível, tá, trabalhar por causa da burocracia, dos impostos e de tudo mais. Tá? Isso é o que a gente costuma chamar, que existem 3 tipos de corrupção. Tá? A corrupção sistêmica, que é essa de que trata a Lava Jato, que é o sujeito que pagou a propina, que pediu, que exigiu, que se não der a propina não tá. Isso aí é corrupção pontual. É a tipificação da corrupção. Mas a corrupção também, ela pode, é endêmica, que é aquela corrupção do sujeito que está na faculdade lá, e o professor se engana, em vez de botar o conceito E, bota um conceito C, né? A pessoa não fala nada, né? Ou troca a nota na prova, ou não, enfim, a pessoa não ser honesta. Tá? Se passou isso, o brasileiro está impregnado, são poucas pessoas honestas. Tá? Eu sempre comento com as pessoas de como eu demorei para acreditar que o Bolsonaro era uma pessoa real. Por quê? Porque eu não acreditava que alguém pudesse estar na política todo esse tempo que ele está e não ter nunca se envolvido em corrupção. Tá? E que é muito difícil, tá? Porque o sistema todo é corrompido e mais, ele massacra ferozmente, ele assassina a reputação de todas as formas de quem se dispõe a enfrentar ou divergir, né? E a corrupção endêmica, então, é essa que corrompe a nossa sociedade, né? E a corrupção sindrômica, que é aquela que ela está de uma forma tal no sistema legislativo. Tá? Que são as legislações criando obstáculos intransponíveis para fazer as coisas, de forma que não há outro jeito senão você ser ilegal. Porque se você for legal, não tem como funcionar. Tá? Um exemplo, em São Paulo, que é uma cidade maior do país, uma das maiores do mundo, foi colocada uma legislação que exigia das escolas de idioma, onde se ensinasse idioma, que tivesse banheiro masculino e feminino. A maioria localizadas em locais onde tinha só um banheiro, e que nem teria condições, mesmo que tivesse recursos para fazer um banheiro, o outro banheiro não tinha como fazer. Então, o que acontecia? Essas escolas eram ilegais, porque elas não atendiam as condições da legislação. Por quê? Porque a legislação criava condições absurdas. Tá? E é o caso, então fechando esse parênteses e voltando ao Rio Grande do Sul, é o caso não só da burocracia, como da carga tributária que incide sobre todos nós, no Brasil, e em especial no Rio Grande do Sul, que tem o ICM mais caro do país. Para que isso? Para inviabilizar a produtividade. E é o que está acontecendo no nosso estado. Então, se o principal fator econômico foi a elevação dos tributos, como é que a gente resolve esse problema? E essa é a nossa pauta, essa é a nossa meta. A nossa meta é justamente reduzir a carga tributária, inclusive de uma forma impactante. Como que nós queremos reduzir essa carga tributária? Nós queremos reduzir a carga tributária no Rio Grande do Sul mediante a eliminação do que, na minha opinião, é uma bitributação, que é a tributação com ICM e um ICM alto sobre combustíveis e energia em geral. Gente, a energia e os combustíveis estão na produção de qualquer bem e serviço.
não tem ninguém que produza qualquer coisa que não use energia e energia e combustível, tá? Então, no custo da produção tem energia e combustível, onde tem ICM elevado, tá? Então, qual é a nossa proposta para aquecer a economia gaúcha, tá? Aquecer a economia gaúcha mediante a simples eliminação do ICM sobre combustíveis e energia. Isso vai beneficiar toda a população, todo mundo vai ser beneficiado imediatamente com isso e vai reduzir o custo da produção de tudo. Vai incentivar a circulação de mercadorias no Estado e através do Estado. Vai ser muito mais fácil, por causa do abastecimento ao longo do Rio Grande do Sul, passar uma mercadoria do Uruguai para Santa Catarina, ou trazer de Santa Catarina para cá, enfim, tá? Vai ser muito mais fácil. Vai haver um grande atrativo para que empresários venham produzir aqui, porque vai reduzir bastante o custo, tá? Esse é só um primeiro passo. Tá? Vai reduzir bastante o custo da produção, tá? E isso, né, vão dizer, né, esse pessoal, esses globalistas vão dizer, esse cara é mais uma maluquice dele, né? Bom, em primeiro lugar, que bom que eu não sou normal que nem você, seu bando de inqualificáveis, porque o que vocês fizeram até agora foi desmanchar o Rio Grande do Sul. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender é que se nós fizermos o que sempre fizemos, teremos os resultados de sempre, tá? Chega dessa gente aqui que repete a mesma história, contando sempre a mesma coisa, né? Toda eleição eles vêm dizer que eles vão resolver as coisas, que eles vão fazer e vão acontecer e tá cada vez pior. Tá? Por quê? Porque eles não atacam a causa. A causa da economia tá mal é o excesso de impostos, que desestimula a produção e que causa todos esses problemas. Tá? Além de resolver a questão do ponto de vista econômico, com a redução dos impostos, é preciso atacar a questão cultural. Mas antes, só para fechar bem a questão, deixar bem amarrada, tá? Vão dizer, né, esse bando de inqualificáveis aí, né, vão dizer que não é possível, o Estado não tem dinheiro, se tu elimina o ICM, tu vai reduzir ainda mais. Num primeiro momento, talvez até reduza, tá? Talvez não, né? Vai reduzir, né? Mas rapidamente a arrecadação vai começar a subir, porque vai aquecer a economia. Isso é óbvio. Vai haver muito mais movimentação de recurso. Vai sobrar mais dinheiro. O que a pessoa não gastou em combustível, porque vai ficar mais barato o combustível, tá? Ela vai gastar em outra coisa. Porra! Tá? O dinheiro não vai sumir. As pessoas não vão botar o dinheiro embaixo dentro do colchão, tá? Elas vão gastar em outras coisas, tá? Só não em combustível e energia, tá? Então o dinheiro vai ser canalizado para outras coisas que vai movimentar a economia, tá? E vai haver incentivo à produção. Em pouco tempo, tá? Nas estimativas que nós fizemos, questão de 1 ano, a arrecadação vai estar maior do que hoje. Em um ano a arrecadação vai estar maior que hoje. Por quê? Porque é simples. Vai haver muito mais movimentação de recurso. Tá? Em vez de arrecadar um ICM sobre o combustível, ali está ficando todo mundo que produz, que precisa daquilo para trabalhar, tá? Vai arrecadar em cima da economia que vai voltar a aquecer. Tá? Então, esse é o ataque para acabar com essa estratégia globalista. E do ponto de vista cultural, né? Do ponto de vista cultural, nós temos que retomar a educação. Tá? E eu tenho certeza que uma das coisas que vai ocorrer a partir do próximo ano vai ser o incentivo da educação de qualidade, ao contrário do que vem todos esses governos fazendo aí ao longo dos anos que desmancharam o ensino, né? Então,
além disso, né, essa cultura do medo e da superficialidade vai começar a acabar, porque esse processo de conscientização, do qual o Bolsonaro é digamos assim, ele é a consequência desse processo, esse processo de conscientização, ele está fazendo as pessoas mudarem completamente, ao invés delas aceitarem a desinformação globalista trazida pela mídia, elas estão lutando contra isso e buscando informações de qualidade, formando. Nós temos no país milhares e milhares de pessoas que passam grande parte do seu tempo pesquisando, coletando informações e analisando. Então nós estamos formando uma classe de pessoas conscientes. E toda a população em geral está sendo contaminada por essa onda de conscientização. Então é uma onda de conscientização que vai de encontro à superficialidade globalista, tá? E o controle da informação. E para realmente acelerar esse processo de retomada da cultura, retomada da meritocracia, nós precisamos deixar de ser lenientes com essa cambada de safados que está desinformando a população. Eu não estou falando aí desses blogueiros pagos pela nova ordem mundial, porque simplesmente basta cortar o sustento. Eu estou falando da mídia. A mídia que mente ostensivamente, que viola o seu dever funcional. Se a moça é um jornalista, ele tem o dever de ofício de coletar e pesquisar informações para poder apresentar informações realmente de qualidade. Ele tem o dever, por exemplo, quando ele entrevista, ele está fazendo um debate, entrevistas a um presidente, a um candidato a presidente da República, seja ele qual for, tá? Ele não pode, o jornalista, porque é dever de ofício dele. A dona Mariazinha lá, que é uma cidadã comum, o seu Joãozinho, que é um cidadão comum, eles podem muito bem ter dúvidas com relação a determinadas coisas, né? Agora, um jornalista vem perguntar para o Jair Bolsonaro aquelas coisas que eles perguntaram, que são puro fake news, que basta fazer minimamente o dever de casa, que a pessoa sabe que aquilo não é verdade. Então, o que essa gente está fazendo? Que jornalismo é esse? Que o cara não sabe nada. É o advogado que não sabe nem o que é um código de processo, tá? É um médico que nunca pegou no estetoscópio. Que isso? Tem que prender essa gente e jogar a chave fora, tá? Tem que deixar de ser leniente. Essa gente tá praticando crime, tá? Tá praticando crime porque ela tá se passando por jornalista, tá? E na verdade é um desinformante. Dá pra gente entender dois problemas com relação à mídia. Primeiro, que esse pessoal ganha muito mal. Os jornalistas, tá? Com raras exceções daqueles que viram top, eles recebem salários famélicos. Todas as categorias da cultura, tá? Então eles ganham muito mal, eles não têm gordura, então se eles forem demitidos, eles não vão ter o que comer no mês que vem. A realidade é essa. Eles não têm o que comer no mês que vem se eles forem demitidos. Então eles têm que garantir um emprego. E para isso, eles têm que seguir rigidamente a pauta que passa o editor, que por sua vez é cobrado pela direção do órgão de imprensa. E quem é que manda na direção do órgão de imprensa? Os globalistas. Por quê? Porque a maior parte das empresas, eles são detentores dos capitais, que têm controle de voto. Então eles que decidem tudo dentro da empresa. Além disso, na imprensa,
são eles que pagam os anúncios, porque são as empresas dos globalistas que têm dinheiro para pagar os anúncios que são feitos, tá? Então, eles são pagos pelos globalistas para dizer aquilo que os globalistas querem. Nós temos que acabar com isso, tá? Nós temos que acabar com isso. E para acabar com isso, nós temos que valorizar essa, por incrível que pareça, contradição. Vão achar que eu estou sendo contraditório, que eu acabei de chinelizar eles, mas na verdade nós precisamos valorizá-los de alguma forma. Nós temos que começar a valorizar as categorias da cultura, que são os professores, tá? Jornalistas, escritores, tá? Por quê? Porque nessas categorias as pessoas recebem contraprestações muito baixas para aquilo que elas produzem. Se produzissem, por exemplo, jornalistas, vamos dizer que os jornalistas fossem realmente jornalistas, eles iam contribuir para que a população fosse bem informada, tá? O que não é verdade aqui, tá? Os professores iriam contribuir para que as pessoas, a princípio as crianças no ensino básico, né, os adolescentes, né, nos demais níveis e etc., até os adultos que frequentam o sistema de ensino, para que tivessem, né, informações e aprendessem a lidar com essas informações, porque não basta ter informações, você precisa aprender a lidar com elas, né? A sabedoria realmente consiste em ultrapassar o conhecimento e atingir a simplicidade. Essa é uma definição de Shibumi, né, que é um Nihongo, a maior expressão do perfeccionismo japonês, né, que na minha opinião é a palavra Shibumi. Então, você ultrapassar porque o conhecimento sempre é limitado. Primeiro, é impossível você absorver todas as informações possíveis, mesmo sobre um determinado setor. Mesmo se você pensar num setor específico. Eu sou especialista em direito, então vou falar em direito. E tem muita gente. Aliás, o Brasil é o país do mundo que tem mais faculdade de direito. Então eu estou falando aqui, se eu estou falando para brasileiro, provavelmente tem muito mais gente que estuda ou estudou direito do que em qualquer outro lugar do mundo junto, né? Por quê? Porque aqui tem mais faculdade de direito que em todo o resto do mundo junto. Hein? Lamentavelmente, essa é uma realidade. Esse bacharelismo, outro dia a gente fala sobre isso, mas isso foi deliberado porque esse bacharelismo era necessário para tu ter toda essa horda de psicopatetas formados em direito, tá? Que movimentam todas essas ONGs do falso humanismo globalista. Outro dia a gente fala sobre isso, é um parênteses muito grande. Vamos nos focar aqui, concentrar, que eu já estou encaminhando para o encerramento, que nós já estamos aqui com quase 1 hora de lives. Fica muito cansativo, tanto para mim, né, que é desgastante ficar aqui com todas essas informações. Eu não faço, eu simplesmente pego um assunto, não faço pauta, eu faço até para poder permitir que a intuição me traga e me leve a trazer informações que realmente sejam necessárias do que seguir uma pauta rígida, né? Não que eu não possa fazer isso, mas simplesmente porque isso aí é o que todo mundo faz, né? E eu quero ser diferente, eu sou diferente, né? Hoje eu estava brincando, eu fui no primeiro ofício do Registro Civil, lá onde trabalha a Viviane, que trabalhou a prima Beatriz, né? Estava falando com uma moça lá e não sei o que o assunto virou. E eu digo, olha, eu fico muito ofendido quando dizem que eu sou normal, né? Você está muito normal. Olha, eu fico mordido, né? Porque não tem coisa mais, né, mais medíocre do que ser normal, né? Fecha o parêntese. Então vamos encaminhar para o encerramento aqui, tá? A questão da cultura, tá? Nós precisamos valorizar essas carreiras culturais, tá? Porque essas carreiras culturais, elas recebem muito mal, tá? Elas recebem muito mal e o serviço que elas prestam, quando elas prestam, é inestimável, tá? Porque é da cultura que depende tudo que o futuro nos reserva, né? Então, recapitulando tudo que foi dito aqui, rapidamente, em 1 minuto, tá? Menos de 1 minuto, tá? Por que os globalistas desmancharam o Rio Grande do Sul? Eles desmancharam o Rio Grande do Sul porque os gaúchos sempre foram a pedra do sapato, tá? E os gaúchos foram os únicos
que conseguiram realmente deter em N situações as pautas globalistas, tá? E aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisa que muitos não sabem. Eu fui um desses, vamos dizer assim, obstáculos no globalismo. Uma das estratégias globalistas dos anos 90 era assumir o controle da produção de alimentos no Rio Grande do Sul, que era na época o celeiro da produção, dos principais produtores de alimentos no Brasil, tá? Eles queriam impor a transgenização aqui. Então eles tinham feito um plano muito bem elaborado, que começava lá quando os militares iam sair do poder e iam eleger de forma indireta o primeiro presidente do país, que era o Tancredo Neves, que, né, morreu de morte matada, né, e morreu muito rápido. Então com o corpo embalsamado eles ficaram dando aqueles boletins de saúde, porque na verdade eles queriam alavancar aquele jornalista, que era um jornalista comum, e que na verdade ele estava acertado com a Monsanto, que na época eu nunca tinha ouvido falar. Eu levei mais de 10 anos para ouvir esse nome, eu não sabia que existia, eu nunca tinha ouvido falar em globalismo, mas enfim, né? E essa gente, ela colocou essa pessoa lá para ele, né, ser alavancado pela emoção da população que acompanhava os frequentes boletins de saúde, né, do presidente, que já tinha morrido, né? E até que ele foi lá e fez aquela encenação de que chorou, etc e tal, e aí fez uma votação expressiva. Era para ter sido o presidente da República, não quis, porque queria ficar aqui no Rio Grande do Sul, foi governador, né? E enquanto deputado federal, antes de ser governador, foi para o Ministério da Previdência e criou um mecanismo lá para tornar inviável a continuidade da Emater e da Ascar, que dão assistência técnica aos produtores rurais nos mais de 400 municípios do Rio Grande do Sul, que tem um quadro de funcionários enorme, né? E o que aconteceu, né? Criaram uma dívida enorme, que seria o equivalente hoje a $1 bilhão, impagável. Nem o Estado do Rio Grande do Sul não conseguiria pagar, que dirá a Emater e a Ascar. Então eles queriam privatizar. E este que vos fala chegou e disse assim: não, opa, só um pouquinho, vão privatizar a assistência técnica rural? Não é possível. A agricultura é uma atividade, a produção de alimentos é uma atividade subsidiada em todo o mundo, porque nós precisamos dela, e ela é uma coisa que está sujeita a problemas, né? É necessário, faz parte subsidiar a agricultura. Então como é que o governo vai parar de dar assistência técnica para esse pessoal, com um agrônomo, com um biólogo, com um veterinário, tal? Esse pessoal vai cair na mão da iniciativa privada, que vai fazer o que quiser com eles. Aí eu fui buscar, trabalhei em cima, encontrei uma saída pro troço, tá? E me tornei a pedra no sapato dos globalistas, porque eu não deixei eles implantar. Hoje tem alimentos, né? Alimentos orgânicos, né? Hoje a gente tem ainda se encontra isso, porque na verdade lá atrás eu dei a minha cara a tapa fazendo isso. O processo que eu criei está em andamento ainda, né? Está em andamento. Eles me tiraram do processo, tá? Que eu estava atuando lá como advogado. Eu fiz uma série de procedimentos administrativos, depois de ações de recursos administrativos, eu criei uma rescisória administrativa naqueles processos lá, alegando uma questão constitucional. E para minha surpresa, aquilo não foi acolhido pelo ministro pelo Conselho Superior da Presidência, e terminou e foi muito contraditório, porque a minha tese, que não foi acolhida no conselho lá, uma semana depois virou uma portaria do ministro dizendo que tinha que fazer exatamente do jeito que eu dizia que tinha que ter sido feito. Ou seja, estou completamente certo, tá? E essa altura eu já tinha uma ação na Justiça Federal por conta disso, e estancamos a privatização da assistência técnica rural. Tá? Na época até que assumi o governo do PT, no primeiro dia do governo do PT, Hermeto Hoffmann, um sujeito que ficava vermelho, tinha um cabelo aqui, mas aqui era careca, ele me ligou, eu nunca tinha ouvido falar nele. Ele me ligou, antes das 9 da manhã, eu atendi, o celular não tinha bina. Doutor Padilla,
Eu sim, não conhecia a voz, né? O senhor não me conhece ainda, mas eu sou o Hermeto Hoffmann, acabei de assumir como secretário da Agricultura aqui, e o senhor é a primeira... Acabei de sair do Palácio do Piratini, e o senhor é a primeira pessoa que eu ligo. Eu digo, bom, que devo essa honra. É que o senhor tem o processo mais importante do estado do Rio Grande do Sul. Eu digo, é? Em matéria das caras. Sim, realmente, é importante esse processo, né? E então, eles queriam uma reunião, eu fui lá, expliquei para eles tudo que eu tinha feito, e a minha preocupação que era que precisava mudar o estatuto da Emater e da SCAR, e eu vinha já há 2 anos falando para o governo Brito, eu tinha até participado de reunião com todo o secretariado explicando, e nada de mudar no estatuto, e no dia que terminasse esse processo, que até hoje não terminou, mas digamos que terminasse lá atrás, tá? Poderia ter terminado, né? No dia que terminasse esse processo, o que ia acontecer? Ia chegar a fiscalização lá e ia fazer a coisa do jeito certo, do jeito que eu dizia que tinha que ser, e que a portaria do Ministério, do Ministro da Previdência, depois disse que eu estava tapado de razão. Tá? Então, iam fazer a coisa do jeito certo e iam autuar a Emater e a SCAR, e havia uma dívida igual e que ia gerar problemas. Então, precisávamos mudar o estatuto para estancar e acabar com a possibilidade disso. E aí, quando eu termino de dizer isso, da minha preocupação, o Hermeto Hoffmann, que era o secretário de Cultura, se vira para o chefe de gabinete dele e diz como é que está a nossa pauta, quando é que nós vamos fazer essa assembleia, ver com o doutor aqui, quando é que ele pode, que ele tem que estar presente. Eu digo, como é que é? Pô, eu passei 2 anos falando dos caras, tá? Me estressava, arrancava os cabelos. Pô, esse troço, quando nós ganhar essa ação aí, vai começar tudo de novo, nós vamos mudar o estatuto, os caras não mudaram. Mas, doutor, que ingenuidade a sua. Eu era muito ingênuo. Eu tinha uma imaturidade emocional, assim, ó, invejável. Tá? Eu era muito imaturo emocionalmente. Eu levei 50 anos para amadurecer emocionalmente. Mas, enfim, né? Faz parte. Foi um processo evolutivo, né? E eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado pelo que eu passei. E aí ele disse, mas doutor, como você é ingênuo? Eles não queriam, o senhor atrapalhou os planos deles, eles queriam privatizar, o senhor atrapalhou, o senhor tem que ganhar uma medalha, o senhor tem que ser condecorado, mas depois a gente vê isso. Só que eu nunca recebi nenhum muito obrigado, eu fui tirado do processo sem nem ser avisado, eu fiquei sabendo porque o processo movimentou, eu fui olhar o movimento do processo, e tinha um outro advogado atuando lá com a procuração revogando o que tinham dado para mim, né? E aí, como eu comecei a bater de frente com o governo do PT, que queria aparelhar o Estado com aquela história, e aí eles não levaram adiante essa ideia de me parabenizar e me condecorar por ter derrotado o globalismo ali naquela pauta dele, né? Então a coisa é muito séria, a gente está lidando com gente muito ruim. Então eles não gostam de gaúcho porque nós temos peculiaridade de sermos lutadores, né? O Antônio Augusto Bonato de Barcelos, que foi meu aluno, foi meu monitor, depois quando ele fez o seu segundo curso, foi Educação Física, ele foi... Eu fui co-orientador do trabalho de conclusão dele, fez mestrado, doutorado na Espanha, está morando lá, ele tem nacionalidade dupla, cidadania europeia também. Ele fez o trabalho de mestrado dele, é sobre o gaúcho, fazendo um paralelo entre o gaúcho espanhol e o nosso aqui do Pampa, Rio Grande do Sul, Uruguai e parte da Argentina, né? E pois o gaúcho tem essa estratégia de luta, por isso que os globalistas resolveram desmanchar o Rio Grande do Sul. Como é que eles fizeram? Do ponto de vista cultural, em 2 frentes, uma específica com relação ao Rio Grande do Sul, com o humorismo preconceituoso, tá? E o que eu recomendo com relação ao humorismo preconceituoso? Não aceitem mais, não fiquem quietos diante de humorismo preconceituoso, e de forma alguma, jamais de agora em diante, reproduzam ou permitam que reproduzam esses humorismos sobre gaúcho, que é tudo invenção globalista para ridicularizar nossa cultura, tá? O humorismo preconceituoso é a cultura da superficialidade, tá? E a desinformação sistemática. E do ponto de vista econômico, a ampliação dos impostos, tá? E com essa estratégia de gangorra, que entra um governo, tá?
sempre do PMDB, e ele diz que não tem dinheiro, ele não paga os vencimentos dos funcionários e tal, e não sei o que, e vende tudo que é do Estado, tá? Aí entra outro governo e começa a fazer um aparelhamento, né? Então, eles desmancharam o Rio Grande do Sul, gastando demais, inflando o Estado, aparelhando as instituições, tornando-elas ineficientes, tá? Entregando as áreas e ampliando os impostos. Foi assim que eles fizeram. Então, como é que a gente vai reverter tudo isso? Tá? Reduzindo os impostos, tá? E acabando com a bitributação, que acontece disfarçada através do ICM sobre os combustíveis de energia. Energia e combustível não pode ter ICM. Por quê? Porque eles estão na base de produção de tudo. Então vai ser pago 2 vezes. Tá? É pago 2 vezes. E onera todo mundo. Então tem que eliminar, isso vai aumentar a economia. Tá? Então, esse é o recado. Por quê? Como fizeram e como nós resolveremos isso. Eu sou o professor Padilla e se você gostou desse vídeo, convide os seus amigos a assistir, debater. Eu estou sempre atento aos comentários, comente aqui, eu sempre respondo aos comentários. Tá? E debatemos ao vivo e a cores numa continuidade. Uma boa noite, um grande abraço a todos. Né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A verdade, conhecê-la e ela te libertará.